Quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo, hoje em Atos capítulo 7. Nós estamos hoje em um novo capítulo no livro de Atos. Essa é a mensagem número 25 da série Espírito Santo. Já são 25 domingos com o de hoje, onde nós estamos mergulhados nas Sagradas Escrituras, nos primeiros capítulos do livro de Atos, falando desse tema que tem acrescentado muito à nossa vida. Atos capítulo 7, vamos ler hoje os 4 primeiros versículos. Assim diz a palavra de Deus. Atos 7, a partir do verso 1. Então, o sumo sacerdote perguntou a Estevão: são verdadeiras estas acusações? A isto ele respondeu: irmãos e pais, ouçam-me. O Deus glorioso apareceu a Abraão, nosso pai, estando ele ainda na Mesopotâmia, antes de morar em Harã, e lhe disse assim: saia da sua terra e no meio dos seus parentes e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então, ele saiu da terra dos caldeus e se estabeleceu em Harã. Depois da morte do seu pai, Deus o trouxe a esta terra, aonde vocês agora vivem. Amém, irmãos? Essa é a palavra de Deus. Hoje eu quero, com base nesse texto, ministrar nesse tema: obediência parcial. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos, eu queria orar com você. Vamos orar. Senhor, que o Senhor possa nesse momento falar ao nosso coração. Eu peço a Deus que o Senhor venha, através da minha vida, falar com a tua igreja, que nesse momento está reunida nesse lugar. Que não haja distrações, que a nossa mente esteja, ó Deus, voltada para a tua palavra, que os nossos ouvidos estejam abertos para ouvir o que o Senhor tem para nós. Fale com cada um. Deus, traga uma palavra para cada um daqueles que estão aqui, Senhor. Abençoe os nossos filhos, nossas crianças que estão também ali, com os voluntários ouvindo a palavra, que o Senhor da mesma forma possa ministrar no coração dos nossos pequeninos. Fala, ó Deus, toma esse ambiente, cuida, ó Deus, para que tudo seja realmente perfeito nesse momento. É a nossa oração, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Veja, Estevão é a personagem principal da mensagem do último domingo. E Estevão, ele continua sendo a personagem principal da mensagem desse domingo. Esse homem cheio do Espírito Santo de Deus. Ele está, nesse momento, aqui, e ele continua sendo julgado. O julgamento começou ali no final do capítulo 6, e ele continua por todo o capítulo 7. O texto de hoje, num primeiro momento, quando nós temos aqui o contato com as Escrituras, em um primeiro momento, parece até que Estevão está pregando um sermão aqui, lá para os líderes, as autoridades da religião judaica, ali o Sinédrio. Parece que ele prega, mas na verdade, ele não está pregando, ele está se defendendo. Ele está aqui testemunhando perante o Sinédrio
no seu julgamento. Sua vida está aqui em jogo. Ele está aqui tendo a oportunidade de se defender, de dizer alguma coisa diante daquilo que estava vindo sobre ele. Ele está sendo acusado. É importante a gente entender que ele está extremamente consciente de que tudo aquilo que ele estava dizendo estava sendo analisado por aqueles homens minuciosamente. Uma palavra dele dita errada, que fosse interpretada erradamente, poderia, causar um grande prejuízo. A vida dele estava em risco. Uma palavra dele dita e soada erradamente custaria a vida dele. E ele sabia disso. A gente viu no último domingo que o julgamento, ele estava sendo julgado por blasfêmia. Veja, ele estava sendo acusado de blasfemar contra Deus, blasfemar contra o templo, a casa de Deus, e ele estava sendo acusado de blasfemar contra a lei de Deus, a lei de Moisés. Na verdade, as acusações que estavam sobre ele foram as mesmas acusações que foram sobre Jesus e que, aliás, o condenou à cruz e o matou. Ele foi condenado, Jesus foi condenado à morte pelos mesmos motivos. Estevão estava consciente de que esse sinédrio era exatamente composto pelos mesmos homens que condenaram Jesus pelas mesmas coisas. Mas a gente viu, ele se mantém firme, ele se mantém em paz. Versículo 15, capítulo 6, último verso do último domingo, diz que aqueles homens olharam para Estevão e se espantaram porque ele tinha rosto de anjo. O rosto dele parecia um rosto de anjo, mostrando a serenidade, a paz que ele desfrutava no meio de um caos. Ele se mantinha em paz, firme. Se eu pegasse uma maçã e apertasse a maçã de forma que transformasse ela em suco com as mãos, o suco seria do quê? De maçã. Estranhamente seria se eu pegasse uma maçã e apertasse essa maçã e, por exemplo, extraísse da maçã suco de uva. Aí seria estranho. Estevão era um homem cheio do Espírito Santo, porque quando ele foi apertado, quando ele foi pressionado, e aqui ele está sendo pressionado, correndo o risco de morrer, como ele reage? Ele reage a alguém que portava, que tinha dentro dele o Espírito Santo. Ele tinha o fruto do Espírito Santo. Portanto, quando apertaram ele, ele reage assim. Ele permanece firme. Autocontrole, domínio próprio, firmeza de mente e de pensamento. Portanto, a gente tem muito para aprender com esse homem. Um homem cheio do Espírito Santo. Veja, um crente de fogo não é alguém que fala línguas de fogo, mas é alguém que passa
pelas fornalhas de fogo e continua sendo crente. Línguas de fogo, dons espirituais, ainda que sejam importantes no meio da igreja, não são sinônimos de espiritualidade. Você pode ser e ter todos os dons, como teve a igreja de Corinto, e ser chamado como eles foram por carnais. Não eram espirituais. Então, crente de fogo e está aqui na nossa frente, Estevão, um crente que estava ali diante de uma fornalha de fogo, sendo pressionado, sendo, veja, ameaçado, e ele permanece, veja, firme, permanece em paz. O que é revelado em você quando você está sob pressão? Se apertarem você, eu pergunto, o suco vai ser do quê? Estevão estava cheio do Espírito Santo, veja, e isso não vem de uma experiência única lá no cenáculo, isso vem de uma caminhada que começa no cenáculo, veja, na vida de alguns irmãos, e chega até ele, e percebe, ele continua vivendo e se relacionando com a igreja e com Deus, tempo o suficiente, para que quando ele foi pressionado, ele permanecesse firme. Estevão passou tempo suficiente com Deus. Por isso ele não age com medo, por isso ele não age com pânico. Veja, a fé precisa estar na sua identidade, e não apenas em um ambiente. Diga, na minha identidade. Diga, a fé precisa estar na minha identidade. Sabe por quê? Porque tem aqueles que são homens de fé, mulheres de fé no templo, na igreja. São os crentes do templo. Pessoas que só têm fé na igreja, no ambiente. Enquanto estão na igreja, está tudo bem. Saiu, está tudo mal. Tem aqueles crentes que são os crentes do monte, que no monte são gigantes, mas no vale são minúsculos. O que adianta, irmãos? Eu queria viver no monte, mas a vida é cheia de vales. Adianta você ser um leão lá de um monte e no vale ser um gatinho medroso? Tem os crentes de vista, são as pessoas que são fervorosas enquanto estão na vista das pessoas, mas quando estão sozinhos, quando ninguém está vendo, são carnais, são frios, são pior do que ímpios. Isso é muito ruim. Veja, Estevão, ele não dá ouvidos para aquilo que aquelas pessoas estão dizendo. As acusações que vieram do capítulo 6, ele não reage a tudo isso. Ele não é influenciado. O comportamento e as reações de Estevão não é determinado por pessoas. Ele passou tempo com Deus o suficiente. Veja isso. As pessoas que não falam com Deus acabam ouvindo todo mundo. Se você não fala com Deus, você acaba ouvindo todo mundo.
Muitos de vocês estão na situação que vocês estão, sabe por quê? Porque vocês deram ouvidos a todo mundo e não ouviram a voz de Deus. Agora, atenção. Há algo aqui no testemunho de Estevão que me chamou a atenção e eu gostaria de me aprofundar. Isso não pode passar desapercebido. Vejam, Estevão, ele não menciona nas suas palavras, ele está diante do sinédrio, ele está dando seu testemunho no seu julgamento, e ele não menciona o conselho de um amigo mundano, que está desconectado de Deus, e foi ali e falou na cabeça dele. Não é um amigo mundano que ele está reportando. Estevão não faz menção também a uma palavra de um profeta ungido, um profeta conhecido como entregador de palavras. Já ouviu esse tipo de profeta? Ele não faz menção a um entregador de palavra, aqueles entregadores de palavras da igreja da esquina. Não. Estevão, ele está firmado, e o seu testemunho está firmado na palavra de Deus. Isso me chama a atenção. Veja, ele começa o seu testemunho, ele está no seu julgamento, e a palavra que ele começa citando as Escrituras, a palavra de Deus, e ele fala da vida de Abraão. Versículo 2, olha lá. A isso, ele respondeu assim, olha o que ele disse: irmãos e pais, ouçam-me. O Deus glorioso apareceu a Abraão, o nosso pai, estando ele na Mesopotâmia, antes de morar em Harã. Eu fiquei pensando assim, por que um homem em um julgamento ia mencionar Abraão? Vamos entender o que ele está dizendo. Olha o versículo 2. Deus apareceu a Abraão, estando ele ainda na Mesopotâmia, antes de morar em Harã, e disse assim para ele: saia da sua terra, do meio dos seus parentes, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Versículo 4. Então, ele saiu da terra dos caldeus, ou seja, ele saiu da Mesopotâmia e se estabeleceu em Harã. Depois da morte do seu pai, Deus o trouxe a esta terra onde vocês, ele está dizendo para o sinédrio, onde vocês agora vivem. Abraão, quando ouviu a voz de Deus, é isso que Estevão está dizendo e lembrando eles. Quando Abraão ouviu a voz de Deus, ele saiu da sua terra, mas ele não foi direto para a terra que Deus prometeu para ele. O texto diz que ele se estabeleceu no meio do caminho, em Harã. Estevão está dizendo isso. Veja, Harã, portanto, nunca foi a promessa de Deus para Abraão. Harã foi o lugar onde Abraão se estabeleceu, mas não foi a promessa de Deus para a vida dele. Mas ele parou ali. Fica claro no texto, Harã nunca foi o destino de Deus para Abraão e nem para o seu povo. Harã foi o lugar onde Abraão acabou parando e se conformando, mas não era o destino de Deus para ele. E isso pode ter uma relação conosco, irmãos. Estevão está dizendo, olha, isso precisa e pode ter uma relação com vocês, do sinédrio, vocês que estão me acusando. Vocês podem, talvez, ter se conformado em permanecer em Harã. Talvez vocês estejam no meio do caminho. Coisas talvez apertaram, como apertaram para Abraão, e ele ficou ali, no meio do caminho.
Quando veio a pressão, Abraão, talvez sem coragem ou por conforto, acabou permanecendo em Harã. Quando saiu diferente do que Abraão queria ou esperava, talvez ele ficou ali esperando alguma coisa. Então Estevão está dizendo, olha, vocês podem estar parados em Harã, em vez de continuar o destino de Deus. Olha a palavra para as nossas vidas. Talvez nós também podemos, por algum motivo, acabamos parando em um lugar, nós nos estabelecemos em um lugar onde Deus não preparou para nós. Ele tem um destino diferente, talvez a gente tenha parado no meio do caminho. Harã aqui representa aquilo que eu chamo de obediência parcial. Olhe para mim, obediência parcial. Precisamos entender o que é que Estevão estava dizendo aqui para aqueles homens, para que essa palavra faça sentido para as nossas vidas. A questão não era o movimento geográfico de Abraão. Assim como a questão aqui não é se você está em Astorga ou se você está em uma cidade, se isso é ou não é certo. A questão aqui fala de um movimento espiritual. A mensagem era a seguinte: será que vocês do Sinédrio, não estão na mesma condição de Abraão? Será que vocês não se conformaram em permanecer no meio do caminho? Será que vocês não estão presos aonde vocês estão agora? Será que vocês não estão fazendo como Abraão? Vocês se estabeleceram aonde Deus nunca desejou que vocês se estabelecessem? Será? Eles estavam estabelecidos, a religião judaica estava estabelecida ainda na antiga aliança, que Deus havia feito com os antepassados desses judeus que estavam aqui ouvindo. Eles estavam firmados ainda no templo, e Deus já havia feito cada um dos seus discípulos um templo, e essas pessoas ainda estavam firmadas no templo, construído por mãos humanas. Essas pessoas estavam firmadas na tradição judaica, da religião judaica. Elas estavam firmadas na religião. E tudo bem, até aqui não tem muito, vamos dizer, nada muito ruim assim. Harã talvez não seja o pior lugar do mundo, mas não é o destino final. Não era o destino final para aqueles homens, inclusive aqueles homens que estavam ali julgando o próprio Estevão. E eles não tinham essa consciência. Eles estavam dentro da religião, eles falavam em nome de Deus, eles estavam dentro do templo de Deus, eles prestavam sacrifícios a Deus, mas isto era a antiga aliança. O novo de Deus já havia vindo, o Messias já havia vindo, a cruz, a morte, a ressurreição, tudo já tinha acontecido, e eles estavam ali ainda firmados em Harã. Estavam no meio do caminho. Eles ouviram a Deus. Abraão ouviu a Deus quando saiu da Mesopotâmia e foi ouvindo a Deus, mas ele parou e se conformou com Harã. Ele parou de ouvir a Deus. Essas pessoas ouviram a Deus desde Abraão, os pais, os netos ouvindo a Deus. O Messias vai vir, o Messias vai vir, o Messias veio. E eles não ouviram a Deus. Estavam presos em Harã. Eu chamo a sua atenção porque há algo muito profundo no versículo 4. Preste muita atenção, não se distraia. Versículo 4. Então, ele saiu da terra dos caldeus, Estevão está falando de Abraão, e se estabeleceu em Harã depois da morte do seu pai.
Deus o trouxe agora a essa terra onde vocês agora vivem. Olha o que Estevão está dizendo, meus irmãos, que Abraão, ele não se moveu, ele não saiu de Harã, enquanto o seu pai não morreu. Ele não obedeceu a Deus completamente, enquanto o seu pai não morreu. O mover de Deus na vida de Abraão não foi interrompido por rebeldia. O mover de Deus na vida dele foi atrasado, talvez por algo que ainda não havia morrido. Escute isso, você não pode ser totalmente obediente se você estiver totalmente vivo. Você está entendendo? Se você estiver totalmente vivo, você não será totalmente obediente nunca. Eu destaco hoje 2 pensamentos importantes com base nisso. Primeiro pensamento: Deus não chamou Abraão para melhorar a sua vida. Ele chamou Abraão para morrer para a sua vida. Deus não chamou você, meu irmão, que me ouve, Deus não chamou você para melhorar sua vida. Deus chamou você para você morrer para a sua vida, para você viver a vida de Cristo Jesus. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um glória a Deus? Amém, irmãos? É isso. Veja, Jesus, Ele não veio para a sua vida melhorar. Jesus não veio para acrescentar alguma coisa na sua vida. Jesus não veio para completar alguma coisa que está faltando em você. Deus quer que você abra mão da sua vida para você viver a vida que Jesus entregou na cruz por você. É uma troca de vida, é morte para a vida. Para muitos, Jesus é um acréscimo, é um adereço. Para muitos, Jesus veio para completar. Meu irmão, Jesus não veio para completar nada, porque não havia nada de bom em nós. Jesus veio para nos dar uma nova vida em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus somos nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Você pode dizer graças a Deus por isso? É isso, olha lá, Gênesis capítulo 12, olha o chamado de Deus para Abraão. Estevão conhecia isso. Estevão está falando de Abraão porque as escrituras estavam no coração de Estevão. Olha o que ele diz. Gênesis 12, versículo 1, a palavra diz assim: então o Senhor disse para Abraão assim: saia da sua terra, saia do meio dos seus parentes, saia da casa do seu pai e vá para a terra que eu lhe mostrarei. O que é isso, irmãos? Senão morte. Deixe a sua terra, deixe a sua família, deixe a casa dos seus pais. Abraão, deixa tudo, Abraão, e vá para a terra que eu vou te mostrar. Isso é o que, irmãos? Se não morte. É desistir da vida para abraçar uma nova vida. Primeiro, nós compreendemos o que a voz de Deus precisa interromper na nossa vida. Depois nós vamos compreender o que vai melhorar na nossa vida. Consegue entender? Primeiro nós renunciamos à vida.
para daí depois nós entendermos e compreendermos o que a nova vida tem de diferente. Deixe para trás. Deixe para trás. Estevão está dizendo para aquelas pessoas: sabe por que é que vocês estão com dificuldade em receber o novo? Porque eles estão agarrados com o velho. Vocês estão agarrados nesse sistema. Vocês estão presos a uma antiga aliança. Conseguem entender, irmãos, como nós precisamos dessa palavra? Deixar para trás. Deixar para trás o nosso estilo de vida antigo. Deixar para trás comportamentos antigos. Deixar para trás mentalidades, pensamentos que não condizem mais com o que a gente vive hoje. Alguém diz assim: um leão pode comer grama? Leão pode comer grama? Meu irmão, o leão pode comer o que quiser, ele é o rei da selva. Ele come o que ele quer. Por que ele não come grama? Porque não faz parte da natureza do leão comer grama. Então, todas as vezes que você estiver na dúvida se você pode ou não pode, você precisa olhar para a sua natureza, e não para um quadro na parede, ou na parede da igreja, com um monte de regra: pode, não pode, pode, não pode, pode, não pode. A questão é a seguinte: ou você vive com a natureza antiga, ou você está vivendo com a natureza nova. Veja, há coisas que a gente não faz, não é porque não pode, mas é porque não condiz com a nossa nova natureza. Eu posso tudo, mas tem coisa que eu não quero. Por quê? Porque eu não quero. Mas você pode? Pode. Mas por quê? Porque não condiz com a minha natureza. Eu sou templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em mim. Eu sou a casa favorita de Deus. Eu sou o lugar onde Deus tem prazer de estar. Eu quero ser um lugar onde Deus tenha prazer de estar. Agora eu pergunto: se eu tenho essa natureza, então eu não como. Então eu não faço. Então eu não reajo assim. O que passou, ficou para trás. Tudo se fez novo. Então, primeiro, a gente compreende o que a voz de Deus precisa interromper. Veja, a gente precisa interromper algo. Abraão, ele interrompe algo, e aí ele vai, e por conforto, ele para em Harã, e ele deixa de ouvir a voz de Deus. Aquelas pessoas estavam ali, e elas precisavam entender isso. Vocês precisam interromper o que passou. O que passou foi importante, mas agora vocês precisam viver o novo. Sua vida começa a melhorar no momento em que a voz de Deus se torna mais alta do que todas as outras vozes. E aí a gente chega no segundo pensamento. A fé é provada quando a obediência lhe custa aquilo em que antes confiava. A fé é provada quando a obediência vai custar para você algo que antes você confiava. Olhe para mim um pouquinho. Eu vou esperar você terminar, porque eu gostaria muito que você olhasse aqui. Uma fé que nunca tenha lhe custado alguma coisa, jamais vai transformar você
jamais vai transformar você em alguém parecido com Jesus. As mulheres que estão aqui, os homens, olhem para mim, veja, uma fé que não te custou algo, jamais vai transformar você em alguém parecido com Jesus. Alguém vai dizer, mas a salvação não é de graça, é pela graça. Veja, ela veio para nós de graça, mas para nós permanecermos, a nossa vida é uma vida de renúncia, irmãos. Se Cristo Jesus se doou, se Deus entregou Jesus, Ele fez isso para fazer o que a gente não poderia fazer por nós mesmos. Mas o que é que a gente pode fazer para Deus? O que é que a gente pode dar para Deus? Aliás, o que é que a gente precisa renunciar para Deus? Deus não chamou Abraão, veja irmãos, veja isso que profundo. Ele não chamou Abraão porque ele era forte, mas Deus chamou Abraão para ele parar de confiar nas suas próprias forças. Abraão parou em Harã, sabe por quê? Porque lá em Harã estava para ele confortável. Deus havia dito, olha, sai da terra do seu pai, sai da casa da sua, sai, abandona, vai para a terra que eu vou te mostrar. E veja, e Abraão foi ouvindo a Deus, foi ouvindo a Deus, mas aí ele para em Harã. Harã era o destino final? Não, mas ele para ali. Muitos de nós estamos parados, presos em Harã. O que é ter fé? Ter fé não é algo que a gente teve lá atrás. Ter fé é algo que a gente teve lá atrás e teve todos os dias até aqui e precisa estar em nós durante todos os dias ainda das nossas vidas, para a gente chegar no destino de Deus. Ter fé é você obedecer à voz de Deus todos os dias, mesmo que isso lhe custe o conforto. Diga para mim, comigo, todos os dias. Ouvir a voz de Deus todos os dias. Então, a gente ouve a voz de Deus. Ah, pastor, mas eu já saí da casa dos meus pais. Ah, mas eu já entreguei meu coração para Jesus. Ah, mas eu já fui batizado. Ah, mas olha, eu já fiz o curso Cresça. Tá bom. Abraão também já fez, ele saiu, ele parou em Harã. Aquelas pessoas serviram a Deus, iam no templo. Aqueles homens que estavam julgando, autoridades, veja, eram alguns sacerdotes, eram alguns rabinos, leram a palavra, eles estudaram, eles conheciam muito, mas aí veja, eles ouviram a voz de Deus por muito tempo, mas agora eles estavam parados em Harã. E eles estavam agora com os ouvidos fechados, eles não estavam mais abertos, eles pararam de renunciar, eles pararam de acreditar, eles estavam parados, conformados naquilo que eles alcançaram e chegaram. Olha que problema, Jesus vem, Jesus aparece, Jesus vive, anda no meio deles, faz milagre no meio deles, morre por eles, ressuscita por eles, vai assunto aos céus, e eles não o reconhecem. Estavam presos na tradição, no templo, na religião, e eles não reconhecem. Estevão confronta aquelas pessoas, aqueles homens que estavam presos no meio do caminho, que estavam confiando nas suas próprias forças, obcecados pelo poder, pela posição, amarrados na tradição dos seus pais, da sua família, sustentados por um relacionamento com Deus de pura aparência.
indo para o templo, saindo do templo, entrando do templo, indo para o templo, oração, sacrifício, indo, voltando, e entravam vazios e saíam mais vazios ainda. E aí, baseado na história de Abraão, Estevão está dizendo para aqueles homens que estavam ali julgando ele: vocês precisam deixar Harã para trás, para receber o que Deus prometeu para a vida de vocês também. Vocês precisam ouvir a voz de Deus e deixar Harã para trás. Sabe qual é a minha oração hoje? Não se assuste. Eu oro para que você se decepcione rapidamente por aquilo que você está confiando. Você está colocando confiança no lugar errado, nas pessoas erradas, e eu vou orar para você se decepcionar rapidamente. Para Deus te tirar de Harã rapidamente. Você que está confiando em relacionamentos enganosos, amizades e pessoas que você não quer chatear. Você que está preso em Harã por causa da tradição da sua família. Eu vou orar para Deus tocar nas bases, nas estruturas, e você se decepcionar com isso rapidamente e sair o mais rápido possível de Harã. Você que está preso em um lugar onde Deus não tem para a sua vida. Pessoas, familiares, que não estão nem aí para você. Me perdoe, mas me deixe, essa palavra não é para todos, mas quem tem o Espírito de Deus, que o Espírito de Deus te faça ouvir. Você que está preso por causa de pessoas que não estão nem aí para você, e Deus está falando e falando, e você está ali em Harã preso. Eu oro para que Deus dê força para você sair de Harã rapidamente, porque o que Deus tem para você é muito maior do que o que você está provando em Harã. Versículo 4. Estevão está falando de Abraão. Ele está dizendo assim: então ele saiu da terra dos caldeus e ele se estabeleceu em Harã. Mas daí, depois da morte do seu pai, Deus o trouxe. Preste bem atenção nesse detalhe. Ele está falando com aqueles líderes judeus. Deus trouxe vocês a esta terra, aonde vocês estão agora. Ele está dizendo assim: olha, vocês só chegaram até aqui porque Abraão deixou Harã. Porque Abraão, depois que o seu pai morreu, ele deixou Harã. Estevão está dizendo: chegou a nossa vez de nós ouvirmos a voz de Deus. Nós estamos aqui porque Abraão deixou. Abraão ouviu a voz de Deus e saiu de Harã. Nós chegamos aqui, bendito seja Deus. Agora, nós só vamos chegar aonde Deus tem para nós se nós ouvirmos a voz de Deus hoje. Como estão entendendo? Isso é profundo demais. Chegou a nossa vez. Chegou a sua vez agora. Eu pergunto, com amor, não fica bravo comigo, tá? Eu pergunto para você, o que é que ainda está faltando para você ouvir a voz de Deus? Está faltando o que mais? Quem mais tem que morrer? O que é que está custando para você? Só pode ser algo que está custando, que você está
achando que é caro demais. Talvez para você sair de Harã, está custando um vício, que você ainda carrega, e você está com dificuldade de renunciar. Talvez está custando um hábito ruim que você tem, e você está com dó de abrir mão desse hábito. Eu pergunto, o que mais que precisa acontecer na sua vida para você ouvir a voz de Deus? Talvez está te custando amizades que você julga tão importantes. Talvez esteja custando relacionamentos, a quebra talvez de uma tradição, de um vínculo com a família. Eu pergunto, o que é que está faltando? Quero convidar você, sabe para quê? Para colocar isso hoje no altar de Deus. Colocar isso e entregar isso nas mãos de Deus. Eu quero convidar você a sair de Harã hoje. E você vai para a terra que o Senhor vai te mostrar. Olhos não viram, ouvidos não foram capazes de ouvir o que Deus tem reservado para nós. O que Deus tem para você, meu irmão, é uma vida abundante, plena, abençoada. Não se contente com Harã. O que é que está te custando? Quero convidar hoje, entregue no altar do Senhor. Coloque-se em pé, por favor. Feche os seus olhos. Essa palavra não é para te condenar. Essa palavra é para te libertar. Feche os seus olhos. Deixa no altar hoje a última cartela de cigarro que você comprou. Deixa hoje no altar. Foi a última cartela que custou o dinheiro sagrado que Deus colocou na sua mão. Você nunca mais vai gastar um dinheiro com algo que está matando sua vida aos poucos. Deixe no altar o seu vício hoje. Um vício que trouxe desgraça, destruição para sua casa e a sua família. Deixe hoje no altar um comportamento, uma reação, uma grosseria sua. Deixe isso no altar. Deixe no altar talvez uma tradição que você insiste. Talvez um ambiente em que você insiste. Deixe hoje no altar. Não tenha vergonha. Essa palavra não é para te condenar. Essa é a palavra de Deus para te libertar. Deus quer tirar você. Você chegou até aqui muito bem. Glória a Deus por isso. Deus trouxe você aqui. Mas isso aqui hoje não é o final, mas é o início de um novo tempo. Não tenha vergonha. O Espírito de Deus está aqui hoje. Entregue hoje que te custa, e assuma hoje um compromisso de dizer: Senhor, obrigado por me libertar. Você vai viver o novo de Deus. Que Deus te dê um novo nome. Que Deus escreva na sua vida uma nova história. Que Deus abençoe aqueles que ainda não têm filhos. Que Deus abençoe, que os seus filhos sejam uma geração poderosa nessa terra. Que Deus consagre o seu nome, o seu sobrenome, e que o seu nome e o seu sobrenome seja conhecido nessa terra como uma família bendita do Senhor. Que os seus filhos sejam frutos sagrados nessa terra.
que você viva as promessas de Deus. Nemaço e declínio. Que o Espírito Santo toque no seu coração. Que o Espírito Santo consiga tirar das suas mãos, ainda que elas estejam fechadas, aquilo que está te destruindo, meu irmão. Que o Espírito Santo entre com essa palavra no seu coração duro e tire da sua alma aquilo que está te destruindo de dentro para fora. Que o Espírito de Deus te liberte hoje. Que o Espírito de Deus comece hoje a escrever uma linda e abençoada história na sua vida, e que ela reflita sobre a sua família. Aleluia, aleluia. Senhor, obrigado pela tua presença nesse lugar, obrigado pela tua palavra. Que o Senhor realmente venha, ó Deus, nesse momento, completar o que o Senhor começou desde o início dessa celebração. Receba das mãos dos teus filhos, ainda que aquilo que estamos entregando nos custe muito, não há nada mais caro do que o que o Senhor fez por nós. Nenhum de nós vai conseguir fazer o que o Senhor fez. Nenhum de nós vai conseguir entregar o que o Senhor já entregou. Portanto, Pai, receba aquilo que vem do nosso coração nesse momento. Através dessa palavra, aquilo que nós estamos nos libertando, receba. Segura nas mãos daqueles que estão nesse momento, ó Deus, se entregando através dessa palavra, Pai. Escreva o nome dessas pessoas no livro da vida. Dá a certeza realmente da vida eterna para esses irmãos. E que o Senhor realmente nos leve para o destino final em paz. Em paz e com alegria na nossa alma. É a nossa oração, ó Deus, de gratidão, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir Jesus. Você pode aplaudi-lo. Glória a Deus. Que a graça de Cristo Jesus, o nosso Senhor, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que as consolações e a presença do Espírito Santo que estavam sobre a vida de Estevão, estejam também sobre a sua vida hoje e para todo sempre. Quem ama Jesus, diga amém. Cumprimente seu irmão, uma boa Páscoa, um bom domingo a todos. Deus abençoe.